Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. Eu convido você a abrir o seu coração, abrir a sua mente e se dispor a discernir essa palavra. Eu posso falar muita coisa aqui, mas se você não estiver aberto, elas não terão efeito nenhum. E o que eu falar aqui talvez seja só um viés dessa palavra, né? Mas certamente o Espírito trará muitas outras e talvez até mais profundas compreensões e aplicações dessa verdade ao seu coração, tá? Então se abra, se coloca diante dela, se coloque diante dela e deixe ela falar com você nas suas necessidades. Bom, nós estamos no capítulo 10 de Mateus, já há algum tempo falando sobre essas orientações de Jesus aos seus discípulos, como que ele ensina coisas que possam trazer para esses homens, né, uma saúde física, uma saúde mental, psíquica, para que eles se protejam, para que eles andem com sabedoria na caminhada. Conquanto essas aplicações historicamente tenham sido realizadas no século I, os princípios delas são perfeitamente aplicáveis para nós nos dias de hoje. Então a gente está lendo, está imaginando aqui, fazendo uma analogia do que esses homens, do contexto em que esses homens estavam, como que eles viviam, e a gente traz para a gente também para fazer essa mesma aplicação para os dias de hoje, tá bom? Então nós paramos aí no versículo 16. No finalzinho dele, né? Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, é a orientação de Jesus. Então, nós falamos sobre essa questão de. Aqui, serpente, a gente tem que imaginar o comportamento de uma serpente, que é um comportamento discreto, ela não anda no asfalto quente, ela não sai por aí, né? Se amostrando, mas é um animal muito arisco, né? Um animal que tem um estilo de vida muito característico de andar nos cantos, mas muito esperto, né? Quando você vê, ele já está aqui do seu lado. E Jesus fala também sobre as pombas. Pomba, um animal simples, de uma vida simples, inofensivo, que não sai por aí brigando com ninguém, né? Mas é um animal que é até o símbolo da paz, né? Nos dias de hoje e naquela época foi visto, né? Uma pomba voando como símbolo do espírito. Mas aqui não vem ao caso tanto essa questão que para nós faz muito sentido hoje, mas para eles o que fazia sentido é essa característica de você ser arisco mesmo, né? De você ter uma conduta muito esperta, de você saber interpretar os ambientes, de você não ir aonde você não foi chamado, né? De você não sair por aí brigando com ninguém, mas de você ter uma conduta muito na sua, sem briga, até porque pense, imagine, esses homens estavam sob, vamos dizer assim, o conhecimento, né, de uma palavra nova, uma palavra que era totalmente oposta ao que a religião judaica estava pregando, né, uma palavra que vinha contra os costumes judaicos. E a gente não pode esquecer dos fariseus ali que estavam de olho nas heresias. A gente essa região ali como um todo, aquela região, uma religião de multiculturas ali, cultura romana, cultura helenística, né? E esses homens iam com um novo conteúdo, um conteúdo que era mal compreendido, foi mal compreendido até pelos próprios sacerdotes do templo. Então Jesus fala, olha, fiquem na de vocês, sejam discretos, não vão por aí saindo mordendo todo mundo, não. Leia, aplique essa palavra, andem nas comunidades de maneira muito simples e muito singela. Essa é a orientação de Jesus que foi boa para aquele tempo e é excelente para os dias de hoje, né? A gente andar com discrição, não andar com placa na mão. Placa na mão não converte ninguém. A gente já entendeu claramente que ser de bancada também não converte ninguém. Pelo contrário, às vezes é vergonhoso, né? Então, porque ser de Jesus não está relacionado a um status quo que você
demonstre. O status quo que você demonstra é sendo na caminhada simples da vida, né? Você agindo no amor, agindo como quem de fato não só carrega uma palavra nos lábios, mas sobretudo é um agente dessa transformação, né? É um agente desse amor, uma pessoa, né? A serpente, ela arrasta, né, no pó da terra, na simplicidade e na brutalidade desse servir. Assim também tem que ser a gente, levando, colocando o pé nesse chão simples da vida e sendo discípulo de Jesus, assim. E aí no versículo 17, Jesus fala, olha, acautelai-vos, vírgula, porém, vírgula, dos homens. Acautelai-vos, muito cuidado, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vocês serão conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não fiquem preocupados como ou o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então veja, esses homens, como heréticos que eram, na perspectiva deles, né, dos judeus e dos fariseus, eles poderiam ser entregues aos sacerdotes. Por isso que ele vai dizer aqui, digo, aos governadores e aos reis. Porque eles estavam contrariando a César, porque César não era o rei do cristianismo, desculpa, do evangelho. Do cristianismo pode até ser, né? Enfim, é uma outra discussão, mas não era do evangelho e seriam entregues nas sinagogas também, porque contrariavam aquilo que a religião judaica estava pregando. Jesus, ele veio em contrário a isso tudo. E aí ele fala, olha, então vocês cuidado, não andem por aí de maneira ingênua, não criem expectativas tolas a respeito do caminho, né? Não achem que o caminho de um discípulo é um caminho fácil, é um caminho de Instagram, não é. Um caminho do discípulo é um caminho de muito discernimento, sem ingenuidade nenhuma. Eu já falei isso, ingenuidade não é virtude. Por quê? Porque você acaba sendo tolo, né? O que Provérbios vai dizendo lá, olha, o tolo, ele dá com a língua nos dentes, ele fala, ele vive de status, ele vive de falar aquilo que ele não é. E Jesus está dizendo aqui, fala, olha, vocês precisam reconhecer o caminho que vocês estão pautando, é um caminho de dores, é um caminho de dificuldade, né? É um caminho que você não vai ter aplausos nele, pelo contrário. A palavra que você disser vai incomodar muita gente, ela vai incomodar às vezes o pastor da sua igreja. Eu tô dizendo quando você vive um evangelho segundo Jesus, de muita sabedoria, de discernimento, de humildade. Era para aqueles homens um fator preocupante e que precisaria deles muita maturidade e deve ser hoje para nós também. Para que o nome de Deus não seja envergonhado por meio das nossas vidas, como a gente tem visto tanta coisa. Todo dia sai alguma coisa nas mídias sociais, nos jornais, na televisão, acerca de alguém discípulo, de alguém líder, de alguém pastor, às vezes até ministérios, né, evangélicos, que hora ou outra trazem alguma coisa no escândalo por fazerem algo de errado. E isso é muito ruim para quem está pregando sério o evangelho. Isso é muito ruim, né? Por quê? Porque desacredita, né? Porque traz uma imagem negativa. E o que Jesus está dizendo aqui para a gente, fala, olha, vocês têm que entender que essa mensagem, vocês precisam ter um cuidado com elas, e isso também, com ela, e isso também
traz vocês a discernirem as pessoas que estão do lado de vocês, a discernir o pastor da sua igreja, a discernir o irmão que está indo almoçar na sua casa, a discernir com quem que você deixa os seus filhos. Então, acautelai-vos dos homens. Tenham cuidado, prestem atenção, discernam as pessoas que estão do lado de vocês. E é quem está dentro da nossa casa e é quem está fora da nossa casa. Por quê? Porque às vezes até dentro da nossa casa a gente vai ter pessoas que vão nos trair, que não vão compreender a nossa palavra, que vão nos deixar de canto. Isso pelo evangelho, porque às vezes você está indo numa direção dentro do evangelho, né, que a outra pessoa não entende. Ora, se isso já tem acontecido nas nossas vidas por muito menos, né, por causa aí de eleição, a gente, né, muitos de nós já têm sido chicoteados. Você imagina por causa do evangelho, o que isso não nos acometeria, né? Então, o que Jesus tenta nos explicar aqui, nos alertar e alertar aqueles homens que estavam vivendo dias difíceis, é para que eles buscassem maturidade, falar, olha, não confie em todo mundo, né? Por quê? Porque vão te entregar e mais, não se preocupem com como e o que a vez de falar, como que vocês vão se desculpar. Esse trabalho não é de vocês, só vivam na simplicidade do evangelho, deixa o restante que eu vou resolver. E assim, a caminhada de vocês vai ficando mais leve, assim a caminhada de vocês vai ficando mais simples, porque vocês já terão na caminhada muitas lutas, muitos contrapontos a fazerem. Então, concentrem nessas coisas, nesses discernimentos que são necessários para se fazer e para a caminhada ficar mais simples. Esse é o alerta de Jesus, né? Porque quem vai falar por vocês sou eu. Lembrem-se que vocês são ovelhas não sem pastor, vocês são ovelhas que têm um pastor, né? E quem vai falar na boca de vocês, olha, nós somos conduzidos por essa dimensão espiritual. O que me faz vir aqui e falar as verdades que eu falo, que não são de mim mesma, né? É ter a certeza de que em mim habita um espírito e que com muito temor eu me coloco nesse caminho e você também, para ouvirmos e para guardarmos no nosso coração esse ensinamento. Porque a gente acredita em fé, que ele nos leva a um discernimento. A gente acredita em fé, que ele nos abre luzeiros na mente, no coração. A gente acredita em fé, pela fé, não pelo que eu vejo, mas pela fé que eu possuo e pelo Espírito que me traz isso, eu acredito que esse discernimento me vem na minha necessidade, tá? Bom, eu vou terminando por aqui e... porque naturalmente o tempo é escasso, mas eu acho que ficou claro pra gente o quanto que esse caminho é sério, o quanto que a gente precisa se dedicar com amor, né? O tanto que a gente precisa meditar na simplicidade, na seriedade dessa palavra e o quanto que a gente precisa se aprofundar em fé. E eu finalizo esse vídeo como eu comecei. A gente só consegue construir isso em nós por meio de muito quebrantamento, muita entrega nossa, entrega da nossa limitação física, limitação de compreensões, e entregando para Deus e permitindo que Ele dilate, né? Esse mundo interior em nós, que essa palavra ela atinja lugares e escarinhos por onde nem mesmo a gente ainda caminhou, mas que certamente o Espírito haverá de nos trazer e de nos iluminar. Boas reflexões para você e eu te aguardo. Até a próxima.